Boa noite, pessoal, tudo bem? Já estou aqui com a Júlia. Aqui, estamos falando diretamente de São Paulo. Eu, claro, são às 19 horas. Então, quem for ver a reprise, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite novamente, né? O meu nome é Isis Honorato, eu sou psicóloga, especialista em neuropsicologia, atendo aqui na Zona Sul de São Paulo, tá? E sou idealizadora do projeto Inovamente Psicologia. E hoje a gente vai conversar com a Júlia, do projeto Põe na Bagagem, mas na sua página, Bate-Papo com Pensamentos, mas eu vou deixar ela se apresentar. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Júlia, né, como a Isis falou. Eu sou idealizadora da página Bate-Papo com Pensamentos. Sou também idealizadora do projeto Põe na Bagagem, né, que a gente vai falar aqui para vocês um pouquinho o que é. Resumidamente, em 2008, eu tomei uma decisão que virou minha vida de cabeça para baixo, né, resolvi fazer intercâmbio e através desse projeto surgiu a ideia do Põe na Bagagem, que a gente vai conversar um pouquinho, vai falar um pouquinho para vocês sobre isso hoje. Né? Eu sou psicóloga também, assim como a Isis, e a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso aqui com vocês. Né? Sejam muito bem-vindos e eu espero que essa live ajude vocês no que for necessário. Com certeza vai ajudar muita gente. Eu, inclusive, tenho pacientes que pretendem fazer intercâmbio, já estão pagando, enfim, estão super ansiosos por essa live. Então, começa contando para a gente um pouquinho do projeto Põe na Bagagem. Então, a ideia do Põe na Bagagem surgiu pelo seguinte, né? Eu fui fazer intercâmbio em 2008, né? A ideia surgiu assim que eu terminei a minha formação, né, em psicologia. Estava meio perdido, sem saber o que fazer. E aí, decidi fazer intercâmbio. Fui fazer intercâmbio, né, e acabei meio que perdida, e, ai meu Deus do céu, será que... Isso já dentro do intercâmbio, né, acabei trocando de família algumas vezes, e eu vi o quanto é importante a gente ter um acompanhamento, porque ali dentro do intercâmbio, né, eu fiz um intercâmbio chamado Au Pair, e eu vi como é importante a gente se conhecer, porque a gente se conhecendo, a gente consegue encontrar famílias que se conectem melhor com a gente, né? Por exemplo, hoje eu sou vegetariana. Imagine se eu me encaixaria numa família, por exemplo, que tem uma dieta proteica baseada em carne e frango. Não daria certo, né? Ou então até mesmo uma pessoa que sei lá, que segue uma religião de forma muito rígida com uma pessoa que não tem religião nenhuma, né? E por aí vai. Então a pessoa tem que se conhecer muito bem os seus princípios, os seus propósitos, o que ela quer com o intercâmbio, para depois ela se encaixar e se encontrar dentro de uma família. Enquanto ela não tiver tudo muito bem claro para ela mesma, ela não vai conseguir se encontrar dentro de uma família, dentro de um intercâmbio e tudo mais. Só que eu só consegui perceber isso quando eu já estava dentro do intercâmbio. E foi um pouco sofrido, eu me bati bastante. Geralmente a pessoa vai para esse intercâmbio que eu fui, que é o intercâmbio de au pair, e fica um ano em uma família, ou até 2 anos dentro da mesma família. Eu fiquei, em 9 meses, eu fiquei em 3 famílias diferentes. Né? Então dá para ver como que eu me bati ali, né? Então, é mais ou menos por aí. Aí surgiu a ideia do Põe na Bagagem, um projeto para acompanhar os intercambistas no pré, no durante e no pós-intercâmbio. Como que é esse acompanhamento, Júlia? Você consegue desde agora? Você faz acompanhamento presencial no início? Ou você faz um acompanhamento, como a gente tem ouvido aqui, alguns psicólogos têm falado da questão da evolução do atendimento online, né? Como que você faz no início esse acompanhamento? Então, esse acompanhamento pode ser feito tanto online como presencial, né? Eu sou de Curitiba, aqui no Paraná. Então, para as pessoas que moram aqui em Curitiba, a gente pode fazer esse acompanhamento presencial. E para as pessoas que são de fora, a gente pode também fazer esse comecinho desse acompanhamento online. E depois a gente continuaria esse acompanhamento, né? Porque principalmente no começo do intercâmbio,
Ai, eu não sei explicar, mas é assim, é uma mudança, assim, tem um choque cultural muito forte, né? Então, eu vejo como as primeiras semanas, assim, os primeiros meses, fundamental, assim, que a pessoa tenha um acompanhamento para pegar um pouquinho nessa questão desse choque cultural, né? Então, nesses primeiros momentos é bem importante que a pessoa esteja preparada para sofrer esse choque cultural, e pode ser tanto presencial, né, quando está o pré, e o durante o intercâmbio tem que ser online, né? E o pós-intercâmbio também pode ser presencial, se é depois que a pessoa voltar, ou online, se a pessoa não for daqui da região. Bacana você ofertar esse serviço online, porque aí pode abranger muito mais pessoas, né, e alcance também, né. A psicologia aqui no Brasil começou a ser online desde 2012, né, a partir da resolução, né, então quanto que é importante também essa resolução ter mudado, para também alcançar mais pessoas e por mais tempo, né, porque antes só poderiam 20 sessões, né, que bom que agora pode mais e não tem limites, bacana. Ô, Júlia, Exatamente. explica um pouquinho o que é o intercâmbio au pair. Explico. O intercâmbio de au pair é um visto de estudo com permissão de trabalho, né? Então, é um visto onde a gente vai para uma imersão total dentro da cultura do país, né? A gente vai para morar dentro da casa da família ali, né, que a gente está vivendo, né, do país onde a gente está vivendo, e a gente vai para morar, para cuidar das crianças dessa família. Então, pode ser, a gente vai trabalhar ali para aquela família, só que a gente trabalha com algumas horas, né, tem limite de horas, não é uma coisa sem limite, tipo, você vai trabalhar o tempo que for necessário. Cada país tem a regra, né, de horas necessárias, e você ganha também uma bolsa de estudos, né, no caso, eu fui para os Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, são 45 horas semanais que você trabalha, você ganha um salário para isso, né, que hoje, depois que eu fui para lá, eu acredito mais que seja uma bolsa auxílio, vamos assim dizer, né, porque não dá tanto para ser considerado como um salário, devido ao salário padrão dos Estados Unidos, né, do que as pessoas fazem lá. E também você ganha também uma bolsa de estudos para estudar, né? Você tem horário tanto ou fixo ou de acordo com a família ali. Você ganha também, tem direito a um quarto, com ou sem banheiros, também é combinado ali. Enfim, você tem ali o cuidado com as crianças, né? Um cuidado com a casa relativo às crianças, né? Então, por exemplo, lavar as roupinhas da criança, cuidar dos ambientes da criança. Algumas pessoas têm que fazer também, algumas famílias não exigem que faça. Eles costumam falar que é como se você fosse uma irmã mais velha, né? Você vai para fazer parte da família, ou não. Algumas pessoas não dizem tanto que é isso. Mas é resumidamente isso. Você vai para, como se fosse uma babysitter, vamos assim dizer, uma babá. Entendi. Inclusive, ó, o Patrick, que está aqui assistindo com a gente, ele foi para o intercâmbio junto comigo, na mesma data que eu, participou ali, e comeu uns pãezinhos ali que o coisa ruim lá de baixo amassou também, né? Nós passamos por alguns perrengues juntos ali. Então vamos, já que você falou do Patrick, vou dar boa noite para quem está chegando, né? A Gabriela, a Andréia, a Cláudia, a Gabi também, minha amiga. Eu tô vendo poucas pessoas daqui, eu não consigo ver muita gente daqui. Eu tô vendo a Cláudia, a Andréia, vi agora a Gabriela, né, a Gabi, minha amiga, o Patrick, mas eu não vejo muita gente. Então sejam todos bem-vindos, obrigada pela presença de todo mundo. E o projeto serve para outros tipos de intercâmbio, Júlia? Serve sim, porque o que eu comecei a reparar? Né? Depois quando eu comecei a perceber, né, em grupos, né, do Facebook de au pairs, que o que eu sentia era muito comum para um grupo máximo de intercambistas, eu comecei a pesquisar vídeos de outros intercâmbios, né, que tem, por exemplo, o Work and Travel, que é um intercâmbio mais curto, de trabalho, que as pessoas às vezes vão trabalhar
nas férias. Ou, por exemplo, intercâmbio de colegial. Né, que Eu as pessoas conheci o Working Travel, que é o intercâmbio da Disney nas férias. Isso, ou tem o Disney, ou tem em estações de esqui também, ou tem também o high school, né, que são para adolescentes. E eu comecei a ver que tem muitos intercambistas que passam por coisas muito parecidas, principalmente no intercâmbio de high school, né, que é o intercâmbio de colegial, por coisas muito parecidas com o que as au pairs passam, mas assim, muito, 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 muito parecidas. E aí eu vi que o projeto dava para ser estendido, né, porque, enfim, é muito parecido não só para intercambistas, como também pessoas que vão morar fora, né, porque às vezes o choque cultural acontece não só com a pessoa que está morando dentro da casa ali de uma pessoa desconhecida, de uma host family, né, que a gente chama de uma família que está hospedando, como também da família da pessoa que está indo conhecer uma outra cultura, sem ter necessariamente uma família para hospedar. A pessoa simplesmente está indo, mas ela também tem os sintomas, vamos colocar assim entre aspas, de um choque cultural tão forte quanto o intercambista teve. O Flávio Pena, ele comentou aqui que ele falou assim, tem alguns amigos em intercâmbio na Europa, trabalhando como cuidadores de criança. A maioria se queixa da saudade de casa, óbvio, do choque cultural, principalmente nas experiências e nos relacionamentos afetivos, o que acaba gerando muita carência afetiva. Você tem alguma dica, alguma coisa para como lidar? Você já falou da questão do choque, mas e essa carência afetiva? Não tem um grupo de brasileiros, alguma coisa assim para fazer o pessoal, pelo menos, se sentir mais aconchegado com relação à língua? Então, o que eu aconselho sempre é o seguinte, eu ouço muita gente falando assim, quando você for fazer intercâmbio, fica longe dos brasileiros. Nossa. Eu juro que eu não consigo entender essa fala, como se o brasileiro fosse contagioso, né? Mas assim, na verdade, o brasileiro é o que traz esse calor, esse aconchego. Eu não recomendo que você fique longe dos brasileiros, pelo contrário, recomendo que você fique perto dos brasileiros. Claro que você não vai ficar só andando com gente brasileira, né? Você vai continuar fazendo o que você tem que fazer junto com as pessoas que estão no país onde você está indo morar. Mas o brasileiro é que vai trazer o aconchego, o brasileiro é que vai trazer um pouco da tua cultura de volta. E assim, com relação a homesick, né, que é o que a gente chama de saudade de casa, para você lidar bem com isso, é bem relativo. Por exemplo, para mim, para lidar bem com a homesick, eu conversava com a minha família por videoconferência todos os dias, e isso me satisfazia bem. Em compensação, eu conhecia pessoas que conversavam uma vez por semana, ou às vezes conversavam todos os dias e ficavam muito mal, e que começavam a cortar esse tipo de contato com a família. Então, assim, até aí é importante você se conhecer, porque você vai conhecer qual é a sua forma de receber e de ganhar afeto, porque dessa forma você vai saber qual que é a melhor forma de você lidar com a saudade de casa. Então é bem importante até nesse sentido, a questão do autoconhecimento no intercâmbio, para você saber como que você vai lidar com isso, com a questão da saudade. E a importância também de estar em contato com grupos brasileiros, né? Não fique afastada de grupos brasileiros, pode continuar com grupos brasileiros, porque isso não vai interferir na questão do idioma, né? Tem o trabalho, tem os estudos, que tudo isso vai fazer com que você desenvolva o idioma. Estar com grupos de brasileiros não vai empatar o teu aprendizado de idioma. Ju, você falou da questão de fique longe de brasileiros. Tem mais algum preconceito, mais alguma dica, alguma coisa assim que o intercambista encontra, que ele pode romper nessa primeira regra geral? Então, na verdade, assim, preconceitos, assim, tem a questão de preconceito de você ser um imigrante, né, que eu não me lembro agora de ter passado, assim, por preconceitos muito pesados, assim, lá.
né? Mas assim, a maioria das vezes, assim, a maior questão de você ser um imigrante, de você não ser assim, você não é um americano, você é um imigrante. A Né? mesma Por coisa exemplo, que acontece um pouquinho aqui no Brasil também, né? Você é gringo, né? É assim que a gente chama. Isso, a diferença é que, assim, por exemplo, se a gente vê alguém que é, por exemplo, recentemente migraram para cá muitos haitianos, por exemplo. Verdade, chegou bastante. Eu vejo que é diferente o tratamento que o brasileiro tem com o haitiano do que com, por exemplo, um canadense. Né? Eu lembro que há algum tempo atrás eu fui ajudar a traduzir um grupo de americanos e canadenses em uma escola aqui em Curitiba. As crianças chegaram a pedir autógrafo para os americanos. E eles ficaram até sem entender, ficaram tipo, mas por que eles estão pedindo para a gente assinar? Tipo, era uma questão assim, tipo, uau, meu Deus do céu, olha, americanos, uau, uau, uau. Agora, se é uma pessoa de qualquer outra nacionalidade, né, um país talvez de terceiro mundo, tanto quanto o Brasil, já não tem tanta essa coisa. Agora, se é um americano, se é um austríaco, um europeu, já é diferente, né? Então, eu acho que é meio que por aí, assim. Você é um imigrante. Tá. A Cláudia pediu para você contar um pouco da sua experiência emocional quando você saiu daqui e chegou no exterior. Como foi a expectativa, a ansiedade, como foi? Conte-nos um pouquinho da sua experiência. Cara, eu tava com uma experiência, com uma expectativa muito alta. Eu costumo brincar falando que eu era uma au pair Alice, porque a Alice, né, Alice no País das Maravilhas, é muito sonhadora, muito assim, tipo, ai meu Deus do céu, sabe, aquela coisa assim, é um termo até que a gente usa bastante, né, no entre aspas, mundo auperiano, né, que a gente chama do mundo das au pairs ali, que são essas au pairs sonhadoras, que não fecha, que não vem muito as questões negativas da coisa. Eu era dessas, né, dessas au pairs Alice. Então, a família, por exemplo, me mandou um cartão postal da Disney, falando que eu ia ser a princesa deles e que não sei o quê. Nossa, eu já fiquei nas nuvens, né? Só que, tipo, e eu tirei totalmente o foco de, tipo, tô indo para trabalhar. Esqueci totalmente disso. E quando eu cheguei lá, eu tinha que trabalhar, né? Pô, tô indo contratada para trabalhar. E para mim isso foi um choque. Tipo, pô, princesa trabalha? Não trabalha. Como é que eles me chamam de princesa e me põem para lavar roupa? Só a Cinderela que trabalhou no início, depois não mais. Exatamente. Então, para mim foi um choque muito grande, assim, algumas questões, né? E eu vejo que muita coisa, assim, do que eu sofri, hoje eu vejo que foi de responsabilidade minha, por falta de autoconhecimento e por conta disso também, de ter sido muito Alice, né? De ter fechado os olhos, de, ai, meu Deus, você era a princesa deles, né? E até por isso que eu vejo também da questão da importância também de você fazer esse tipo de acompanhamento, né? Porque não é mil maravilhas, não tem. Claro que muita coisa foi da família, das famílias também foi, mas muita coisa foi minha também, de minha responsabilidade, do meu emocional, da minha ansiedade e tudo mais, né? Eu vivi uma experiência bem intensa, eu costumo dizer que eu fui para lá menina e voltei mulher, porque eu levei uma sacudida bem forte, assim, né? Nos últimos 7 meses, eu virei mãe, né? Eu cuidava de uma criança de 3 anos e de outra de 9, mas cuidava mais intensamente de uma de 3, e praticamente virei mãe dela, cuidava dela das 7 da manhã às 7 da noite, sozinha, desfraldei a menina, tirei mamadeira, tirei chupeta. Então, assim, é uma experiência, né? O desmame. exatamente, é uma experiência bem intensa que a gente tem ali, mas é bem gratificante também. A gente vai encerrando por aqui o nosso bate-papo. Quero agradecer de novo a sua participação aqui, Júlia. Eu sei que tem algumas perguntas aqui, a Júlia vai responder. E se vocês quiserem, a Júlia volta de novo. Só que no próximo mês, porque a Júlia vai fazer aí uma breve férias, então boa viagem para você. E quem quiser os contatos da Júlia, a gente coloca aqui também no finalzinho nos comentários. E deixo aqui de novo nosso muito obrigada a todos que participaram, quem chegaram no meio.
Enfim, assistam a reprise, ficou incrível. E muito obrigada, Júlia. Beijo. Eu que agradeço. Projeto. Eu que agradeço. Obrigada. Quem quiser acompanhar minha viagem de férias, fica lá no Instagram do Bate-Papo com Pensamentos, que eu vou postar tudo no Stories, viu? Tchau, gente. Até breve. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, Isis. De nada. Próxima semana tem uma live com a Juliana falando sobre autoestima e ela também tem um trabalho incrível com mulheres sobre emagrecimento. Então fique ligado aqui nas nossas redes sociais, não percam. Beijos e até breve. Beijo, gente. Obrigada.